O programa Análise Direta de hoje fala sobre os limites na educação dos filhos e eu converso com Lu Oliveira, psicopedagoga e psicoterapeuta, está respondendo as nossas perguntas. Lu, muitas vezes liberdade é confundida com falta de autoridade. Tem alguma fórmula de quando dizer sim e não? Fórmula não existe, né? Cada família tem que estipular suas regras básicas e é o que eu sempre digo, acho que tem que ter muito diálogo e se conversar a respeito para se chegar a um consenso. Agora, dizer que tem uma fórmula exata, isso não seria loucura, né? Não tem como esse tipo de coisa, mas cada família precisa chegar a esse consenso, né? Com muito diálogo, muita compreensão. Agora, como é que dá para direcionar os pais para o verdadeiro papel de educadores? O importante é que eles sejam amigos, né, mas sem perder o respeito, né? Não digo nem autoridade, não seria nem autoridade, seria o respeito, porque o que acontece às vezes, hoje em dia, é aquilo que eu estava falando do diálogo que se abriu e não se teve muito direcionamento, é que os pais se colocam como amigos, mas fica aquele amigão como se fosse o amigão da escola e ninguém se entende mais. Então tem que haver esse respeito pelos pais, né? Saber que os pais são os mais velhos, são os provedores e que tem que ter esse respeito pelas ideias e pelas colocações deles. Então, tendo esse equilíbrio, provavelmente eles vão se entender bem. Agora, tem alguma situação que pode gerar aí uma confusão, o pai então perde um pouco a direção na educação dos filhos, né? Perdendo em uma situação, por exemplo, dá para retomar? Então, em algum momento a liberdade foi demais e aí o filho dominou, dá para reverter essa situação? O pai não perder esse direcionamento? Dá, é isso que eu estou falando, né? Tudo é pelo diálogo, né? É claro que é uma construção, né? Não se faz do dia para a noite. Se você constrói uma relação baseada em diálogo e compreensão, obviamente, se teve algum desvio, é só sentar e conversar, né? Agora, se é uma situação que já está meio caótica, aí já se tem que procurar uma ajuda profissional. E depende muito do tempo que está se vivendo, né? Da situação em si que está se vivendo e do grau que se atingiu nisso. Agora, geralmente pai e mãe percebe quando o filho, que já está dando algum problema, pode se tornar um marginal no futuro? Dá para perceber, né? Até eu sempre digo o seguinte, quando começa a dar algum problema assim, é interessante que já se procure uma ajuda terapêutica. Às vezes é muito difícil pai e mãe dar o braço a torcer e procurar essa ajuda, né? Mas aí que tá, né? Eu acho que é uma questão de saber se posicionar dentro do mundo em si, né? Porque, na verdade, nós não estamos sozinhos aqui, né? Cada família é um núcleo, cada pessoa, aliás, participa de uma família, nessa família é um núcleo, essa família vai participar de uma sociedade toda. Então não se trata de um desejo pessoal meu, né? Por exemplo, eu não quero enxergar que o meu filho está com um problema. Não importa se eu não quero enxergar, se ele está com um problema, eu tenho uma obrigação, né, perante a sociedade de consertar, porque eu tenho que perceber que ele vai conviver com outras pessoas, e se ele for prejudiciar outras pessoas, as outras pessoas vão corrigi-lo, né? Então é uma questão de cada um ter o seu entendimento básico de que ele não está sozinho, que a família também não está isolada, né? São famílias que se relacionam numa sociedade. E se um está destoando, obviamente ele precisa ser consertado. Agora, os filhos são mesmo o reflexo dos pais? Na maioria das vezes são, né? Na maioria das vezes são, né? Não que a gente possa dizer que isso seja a regra também, que é o que eu sempre digo, acho que cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar nada, mas na maioria das vezes eles refletem, né, o que eles veem. E na verdade o que eles refletem não é o que é dito, isso é muito importante que a gente fale, né? Não importa o que você disse, se você não mostrou com atitudes, né, você não construiu nada. Não adianta você falar, você tem que fazer tal coisa, aquela coisa do faço o que eu digo e não o que eu faço, né? Não funciona, né? Faço o que eu digo e o que eu faço, porque ele vai mais pelo exemplo que ele está vendo o pai fazer do que pelo que o pai falou, né? Por exemplo, se o pai
tem um vício, tem algo que ele está passando que não é muito interessante. Se ele falar, olha, você não pode fazer isso, mas ele está fazendo, a criança vai seguir o que ele está fazendo, não o que ele falou, né? Ah, isso não é bom você fazer, mas você está fazendo, quer dizer, e daí? Né? Como é que fica a cabeça da criança? Ela vai imitar. Uma criança egoísta, por exemplo, que não sabe dividir, vai ter sérios problemas na escola, né? Ela corre o risco de ser excluída do grupo? Ela não só corre o risco, como ela deve ser excluída, né? Porque isso é aquilo que eu estou falando. Se você não corrigir dentro da família, obviamente ela vai ter algum problema fora. E a própria sociedade acaba corrigindo. E tem que ser assim, porque tem que se colocar realmente esse limite, né? É o que eu falei anteriormente. A gente não está sozinho no mundo. A gente tem uma série de regras que tem que ser seguidas e tem que se respeitar, né? Se dentro da família não foi esclarecido isso, obviamente quando ela for para a escola ela vai ser excluída e tem que ter esse processo mesmo para que se entrosem, né? Porque senão a escola também vai virar uma confusão. Agora a gente vê muitas famílias, as famílias são diferentes, então algumas são muito liberais, outras são totalmente restritivas. Então numa família o menino ou a menina não pode sair, não pode ir no shopping, não pode fazer nada. Na outra, os meninos podem tudo, as meninas também. A família de sucesso é a que encontra o meio termo? Como que dá para encontrar o meio termo? Em tudo, né? Não só na família, acho que em tudo o que a gente faz, se a gente encontrar o equilíbrio, encontrar o meio termo, a gente encontra um caminho legal de seguir. Agora, como também é uma coisa assim, que é aquilo que eu estava falando, cada família tem que encontrar o seu equilíbrio. Primeiro conversa. Né? Ah, sim, acima de tudo o diálogo, porque dentro de uma própria família, da mesma família, cada um tem a sua personalidade, então já é difícil de lidar, né? Então o que a gente tem que fazer é conversar, dialogar muito e chegar a esse acordo da família, né? O que é bom para a família e o que é bom para a família não tem que interferir no que é bom para a sociedade também, né? Esse é um outro equilíbrio que tem que ter também. Dentro da família e para com a sociedade. Exatamente. Agora, os traumas que podem ser criados, que podem ser gerados na criação do filho, depende também muito do filho. Então, assim, para uma criança pode não gerar trauma nenhum, para outra ser uma coisa totalmente danosa. É o que a gente chama de leitura da vida, né? Às vezes depende muito do que a pessoa leu, né? Ou entendeu. O termo ler, eu não sei se ele cabe muito, acho que seria mais a forma como se entende. Então, às vezes, uma mesma situação, às vezes uma mesma palavra, né? Você diz uma palavra para uma pessoa e aquilo atinge a pessoa de uma forma assim, desastrosa. E para outra pessoa aquela palavra não quer dizer nada, né? Depende muito da vivência, depende muito de cada um. Então, o que pode ser traumático para um pode não ser para outro, né? O que às vezes também dá muito problema entre casais é justamente isso, né? O que para um é importantíssimo, para o outro não tem importância nenhuma, né? Então é isso que eu sempre digo, tem que ter muito diálogo para as pessoas se entenderem realmente, né? Não só em família, mas o casal, com os pais, enfim, com todo mundo tem que se ter essa maleabilidade, né, de entendimento, porque realmente o que para um é importante, para outro pode não ter importância nenhuma. Vamos falar um pouquinho das frustrações? Qual o papel dos pais nas frustrações dos filhos? Então, assim, o filho se frustrou com um amiguinho que não foi bacana com ele, ou numa situação da vida qualquer, reprovou na escola. Qual a atitude do pai em relação a essas frustrações aí? Para não gerar um problema ainda maior, né? Porque se deixar essa frustração pode aumentar e causar um problema. Mas em primeiro lugar, tentar saber qual é realmente a frustração, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes pode ser uma coisa do nada, né? Que ele na hora achou que era uma agressão, uma frustração. Então, em primeiro lugar, procurar saber qual é essa frustração, se realmente houver um motivo, trabalhar isso, né? E se não houver, explicar para a criança que não é tão sério como ele está achando, né? E se realmente for sério, procurar ajudá-lo a superar isso. E se for muito sério, procurar ajuda terapêutica. Qual a diferença entre frustração e trauma? A frustração, se eu for analisar de uma forma simplista, a frustração é quando a gente quer alguma coisa e não acontece, né?
Seria mais ou menos isso. Eu estou querendo, eu tenho uma expectativa e essa expectativa é inversa, né? Agora, o trauma ele é muito maior, né? O trauma, na verdade, acontece quando seria até o contrário, né? Uma invasão. Ou seja, se a frustração é quando eu quero algo e não consigo, o trauma talvez seja o inverso, eu não quero e acontece, né? Então seriam acidentes, seriam violências, seriam coisas mais traumáticas que realmente vão gerar uma situação mais complicada. Agora, a frustração já é mais leve, né? Uma coisa que você quer e em algum momento não consegue. Hoje em dia tem uma grande polêmica sobre as palmadas na criação dos filhos. Dá para educar sem bater, na sua opinião, ou a palmada ainda é necessária? Eu acho que a palmada nunca foi necessária, né? Eu não sei, eu não passei por isso, a minha família a gente dialogava muito, mas eu tinha alguns colegas que passavam por isso, e todos eles relatavam coisas muito traumáticas, né? Então, eu acho que a própria situação já é traumática, né? Eu tive alguns pacientes também que tiveram problemas enormes justamente por isso, né? Então, acho que nunca foi necessário. Na verdade, o que eu sempre digo, acho que o diálogo franco, né, honesto entre as pessoas, ele é muito melhor do que simplesmente dar uma palmada. E principalmente naquele sistema que eu te falei, né? Se a gente der uma palmada e não disser por quê, piorou mais ainda, quer dizer, não resolveu nada. Na verdade, pode então aumentar, né? O problema todo aumenta quando você ainda usa a palmada para educar o filho. Na verdade, você pode não educar ninguém, né? Não educa, porque são situações diferentes, né? Se ele está fazendo uma bagunça, se ele está falando alguma coisa que não é para falar, enfim, seja lá o que for que ele esteja fazendo. Se você chegar e falar, olha, não gostei do que você fez, não faça mais, se ele insistir, você até pode aumentar a voz, mas se você vai dar uma palmada... Castigo pode funcionar? Então, você queria ir ao cinema, então agora você não vai mais. Pode funcionar isso ou não? Particularmente, eu sou obrigada a dar duas respostas, porque particularmente eu acho que não funciona. Mas se a gente for ver teoricamente, até pode funcionar, né? É uma forma de você reprimir o que a criança está fazendo. Então, você fez isso, então você vai ficar de castigo. Eu não faria, né? Eu, pessoalmente, mas eu sou obrigada a dizer que funciona, tá? Funciona na teoria, pelo menos. Tá certo. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre os limites na criação dos filhos. Eu converso com o Lúdio Olivier, ele é psicopedagogo e psicoterapeuta. Não saia daí, a gente volta já já.